É um prazer muito grande eu trazer aqui o segundo dia do Ao Vivo com o Nest, né? Uma iniciativa do nosso núcleo de estudos para tentar driblar esse isolamento social e trazer conteúdo para todos aqui. Como de costume nosso, na abertura a gente traz um pouquinho do que é o Nest para o pessoal. E assim como o Vinícius fez no primeiro dia, eu queria contar um pouquinho da nossa história aqui, como a gente trabalha, qual é a nossa missão dentro da universidade e trazer um gostinho para vocês no final aí, que vocês vão gostar. A nossa missão, a missão do Núcleo de Estudos e Estruturas é gerar conteúdo voltado para a área de engenharia estrutural, né? Então, a gente faz isso de algumas maneiras diferentes. A gente trabalha com conteúdo um pouco mais formal nas linhas de pesquisa secundárias, internas ao núcleo, onde os membros se dividem nos temas que se interessam mais, que tem mais, que gostam mais e buscam aperfeiçoar esse conhecimento nessa área. E a gente também trabalha com geração de conteúdo externa ao núcleo, com o nosso Instagram, com o nosso YouTube, com as nossas redes sociais no geral, para poder passar esse conteúdo para a comunidade acadêmica e conseguir passar todo o ensinamento que a gente consegue, todo o estudo que a gente tem, a gente conseguir passar ele para frente. Os nossos eventos também são uma maneira da gente conseguir interagir com o público, conseguir trazer conteúdo de qualidade com profissionais, professores, de todas as universidades, todos os lugares do país aí. Dessa vez a gente está conseguindo aí contar com o Rangel Lage. No primeiro dia a gente conseguiu com o professor Flávio Gaiga. No terceiro dia a gente vai contar com o professor Matheus Carini, que está aí presente, inclusive. Então, é uma alegria muito grande do núcleo poder passar e conseguir levar esse conhecimento para o pessoal de fora. Antes de começar a palestra, eu queria passar para vocês algumas instruções, algumas orientações, para a gente conseguir fazer um andamento aí bem bacana. Eu estou vendo aqui que todos já estão com microfone e câmera desabilitados. Eu gostaria de pedir, por gentileza, que permanecessem assim, para não acontecer nenhuma interferência, não acontecer nenhum problema, tá bom? Eu já agradeço de antemão por esse gesto. Gostaria de pedir também ao pessoal interessado em certificado que comentasse seu nome no chat, para nossa equipe poder contabilizar sua presença aí. E qualquer dúvida que você tiver durante a palestra, se não quiser perguntar ao palestrante, nosso querido palestrante, pode anotar no chat aí que se ele não conseguir ler, eu vou estar repassando essa pergunta para ele aí durante o andamento do nosso evento. Eu queria também fazer um agradecimento especial aqui aos nossos patrocinadores, né? Por estar sempre ajudando a gente a crescer, a levantar o evento. E aqui acontece o seguinte, eles patrocinam a gente, mas quem ganha é o nosso público. Então, vou pedir para vocês aqui, não posso falar muita coisa, ficar de olho no nosso Instagram, que vão ter sorteios bacanas aí, tanto da CrisFit quanto do Gui, e do Equifome fica para a semana que vem. Eu, se fosse vocês aí, não perderia a próxima palestra, porque vai ter muita coisa boa. Então, o engenheiro Guilherme Leite aí, dono do nosso curso de concepção estrutural, é um ex-membro, fundador do Nest. O cara, ele estava presente num processo seletivo que eu participei, um cara muito bacana, muito carismático, vale a pena vocês conferirem o curso dele, de conteúdo aí, do nosso ex-membro, um cara muito bacana, vale a pena vocês dar uma olhada. A CrisFit faz aí as suas marmitas saudáveis para o pessoal aí que agora está de quarentena, não está podendo muito sair de casa para se exercitar, então é importante manter a alimentação saudável sempre, né? Manter a saúde. A CrisFit é uma boa opção. Inclusive, se vocês quiserem encomendar alguma coisa,
entre em contato com ela ou pelo Instagram, ou até mesmo pelo seu restaurante no Equifome, que ela está presente lá no Equifome, que é aqui o nosso aplicativo de restaurantes da nossa região aqui, pelo que eu conheço, de algumas mais cidades do Brasil inteiro. Acessem lá, faça o pedido da janta e já deixa separado aí para depois da palestra, ok? Então, sem mais delongas aqui, eu queria convidar o nosso palestrante da noite, o nosso professor aqui também, especialista, mestre, doutorando, Rangel Lage. Ele é um cara que eu conversei já, a gente tem um certo papo anterior a esse evento, um cara muito legal, muito bacana, vai passar bastante conhecimento aí para vocês. E eu gostaria de liberar o palco aqui, Rangel, fica à vontade. Eu estou aqui, qualquer coisa que você precisar, pode falar comigo, quiser perguntar para mim, perguntar qualquer coisa, estou à disposição, pode me chamar que eu estou aqui, beleza? Legal, vamos lá, estão me ouvindo Tranquilo. bem? Tá tudo certo, Felipe? Show. Seguinte, eu acho é isso. Vamos bater um papo sobre isso, sobre concepção estrutural. E eu gostaria, sim, que vocês participassem. Eu acho que fica mais interessante. Só que eu acho que quando eu estiver apresentando, eu não vou ver a tela do chat, se eu não me engano, né? Isso. Então, qualquer coisa que puder falar pelo áudio. Deixa eu compartilhar aqui. Pode deixar que eu acompanhe o chat aqui pra gente. Show. Tá vendo aí? Tranquilo? Tranquilo, tá dando perfeito. Beleza, vamos lá. Eu vi, inclusive, tem um curso aí de um parceiro sobre concepção. Quando a gente trouxe as opções de temas, foi o mais pedido. E concepção realmente é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, que projeta estruturas de diversos portes, né? Aos poucos, claro, como qualquer outra coisa, com a experiência fica ainda melhor, né, esse processo, mas qualquer falha nesse processo pode gerar uma série de prejuízos. Então, ele deve ser ajustado, ele deve ser interativo, ele deve passar por algumas coisas para que se evite prejuízos maiores, inclusive, às vezes, nem prejuízo de estado limite último, de colapso da sua estrutura, quer dizer, se o prédio cair, mas também de manifestações patológicas, enfim, prejuízo de uma forma completa, né? Aqui não sei se vocês assistiram a minha maratona na semana passada, do Master em Concreto Armado, só uma pequena ilustração. Só para a gente lembrar que é melhor devagar e com foco do que rápido e sem foco. Eu postei esse vídeo no Instagram recentemente. E estruturas, como qualquer processo de aprendizado, é isso. A gente precisa saber onde está indo e fazer isso de forma estruturada, passinho por passinho. Às vezes a pessoa começa a se perder muito e não vai chegar onde precisa. Já me apresentou, isso é menos importante desse processo. E atualmente eu tenho trabalhado em redes sociais há 2 anos, no Instagram, @RangelLage. Estamos hoje com cerca de 93 mil seguidores e a gente fala exclusivamente sobre estruturas. Facebook está ficando mais tiozinho ali para trás, mas a gente ainda mantém a página. No YouTube, inclusive, estava fazendo antes agora da palestra uma live lá sobre túnel de vento. Vale a pena, quem quiser entender como são feitos, como funciona, está lá disponível também. No LinkedIn, tem uma galera indo, recomendo muito essa rede social. Tem cada dia mais pessoas indo e utilizando de uma maneira com produção de conteúdo, com interação e, consequentemente, gerando oportunidades de negócio. E o meu site, meu e-mail, quem postar fotos da palestra lá no Instagram e me marcar, eu vou compartilhar todos.
Tem aí o meu site também, fica a dica. Inclusive, a gente está lançando essa semana um curso que é o curso Master em Concreto Armado, um curso de, atualmente, cerca de 100 aulas, utilizando o TQS, que vai do zero, a arquitetura, concepção estrutural, à entrega final de um projeto de estruturas com várias variações, reuniões mensais, enfim, série de coisas. Quem quiser aprender mais, dá uma olhada no meu site, o curso Master em Concreto Armado. Aqui um vídeo rapidamente, só para encher os nossos olhos, para a gente ver como seria uma construção da fundação, como esse processo, faça a fundação, os pilares, como deveria, pelo menos. Tá vendo que não tem alvenaria aí ainda, depois as nossas vigas. As instalações, pode ser feita agora, para ir junto com as alvenarias. Então, alvenaria só depois desse processo, nunca alvenaria servindo de apoio para as vigas. E aí vai a parte de finalização das estruturas, mas sempre com uma série de coisas que é o tema da nossa palestra de concepção, que é a importância da concepção e do projeto estrutural em si está relacionado com todas as outras disciplinas. O projeto estrutural, ele precisa conversar de maneira contínua com a arquitetura, instalação elétrica, hidráulica, fundações, paisagismo, enfim, com todo esse processo. Tá? Aí a gente vê uma série de edifícios, tem Dubai, os edifícios mais altos do mundo, aqui tem os 10 maiores do mundo, para a gente ver como estrutura é uma coisa impressionante, e como que em todos os portes, mas principalmente nos edifícios mais altos, a concepção da estrutura, a forma como ela é posicionada, a geometria pode impactar em toda a estrutura, tornando esse trabalho um pouco mais complicado ou um pouco mais fácil. Tem aí os 10 maiores do mundo, para a gente ter uma ideia. E, atualmente, hoje, o Burj Khalifa lá em Dubai é o maior do mundo, tá? Com quase seus 1.000 metros. Mas lá mesmo está sendo construído um novo maior do mundo, se não me engano, com 1.200, 1.300 metros de altura, né? No Brasil, hoje, o nosso gigante aí em Balneário Camboriú, estão os maiores, 2 aqui desses maiores do Brasil, um deles é em Goiânia e o outro na Paraíba, tá? Em João Pessoa, e aí a foto do nosso gigantão com seus 82 andares, tá bom? Bom, a gente entender, inclusive, que a gente precisa caminhar nas estruturas, que a arte de conceber as estruturas precisam passar por esses equilíbrios aqui. Isso são as coisas que a gente chama de tensegridade, né? Tensegridade é compressão e tração trabalhando juntos. Vendo? Não tem nada demais, não tem resistências de materiais, aquela coisa toda. O quanto que a simples forma como eu distribuí os elementos fazem com que essa mesa, que parece mágica, se mantenha em equilíbrio. Está tudo mole, digamos assim. Eu tenho um trecho trabalhando na compressão, outra tração, um ponto de equilíbrio, e eu consigo suportar carregamentos, tá? Então, uma das chaves da concepção é o equilíbrio, eu dimensionar ou pré-dimensionar os meus pilares, vigas, lajes, colocar esse arranjo estrutural da maneira com que essas tensões, essas cargas, elas se distribuem da maneira mais equilibrada possível. A gente tem alguns exemplos aqui recentes, né?
preciso me preocupar também. Esse edifício aqui, balneário. Tenho aqui, né, quanto trouxe com rajadas altas de vento, mas dentro da norma. Tem aqui um ensaio de turno de vento, lá na live vocês vão ver com bem mais detalhes. Aqui é só uma simulação qualitativa, né, para mostrar, utilizando o kit mola, o quanto o edifício sofre, digamos assim, com deslocamentos, com dinâmica, em vários processos. A gente vê que existem ensaios não só em túnel de vento, mas ensaios numéricos também, né? Existem softwares para simulações numéricas de como esses edifícios se comportam, as pressões, tá vendo? Da edificação. E, claro, dependendo da concepção dessa edificação, da geometria, de como ela foi feita, isso pode piorar ou melhorar esses deslocamentos. É lógico que, conforme a gente disse, a gente quer atender a arquitetura, mas, às vezes, uma arquitetura arrojada contribui para isso. Vou tentar ver aqui uma parte para vocês entenderem como isso pode melhorar. Esse é o maior edifício do mundo hoje, em Dubai. E olha o ensaio do túnel de vento dele. Olha como a forma como ele foi projetado, falando de forma geométrica mesmo, distribui melhor essas pressões e reduzem as forças geradas pelo vento nessa edificação, né? Tá vendo? Na base, no meio e no topo. Como isso se comporta e houve essas variações, tá? Queria prolongar muito nisso, só para a gente ter uma ideia que também a concepção ela influencia diretamente nesse processo. No Brasil, a gente negligencia, às vezes, esse é um exemplo que eu sempre cito nas palestras, um edifício em Belém de 105 metros, né, comparado com os gigantes, mas ainda é alto, 35 pavimentos, não são tantos edifícios no Brasil que a gente tem nessa altura, e que colapsou em 2011 porque o calculista esqueceu o vento. E, nesse caso, a concepção também é um ponto muito importante. Percebam que é um edifício esbelto, ou seja, ele tem pouca largura para muita altura. Edifícios esbeltos exigem um contraventamento mais eficiente. Esses pilares em vermelho são os pilares que colapsaram. Quando houve a aplicação do vento, ele gera uma flexo-compressão, uma flexo-tração, e esse adicional de carga nesses pilares não foram considerados pelo calculista e caiu. E mais, colapsou com um vento bem inferior ao de projeto. Deveria ser 30 metros por segundo, colapsou com a rajada de 3 segundos de um vento de 17 metros por segundo, tá? Só para vocês terem uma ideia, então a gente nem sabe como ficou em pé tanto tempo e quantos outros tem lá assim. E esse calculista foi condenado por homicídio, tá? Por uma falha nas ações. Aqui, uma laje plana, que é alvo da nossa live da semana que vem, que é punção, uma laje plana protendida, que os pilares colapsaram, tá vendo? Aqui, a concepção ajudou, por incrível que pareça. Se vocês perceberem, são 3 torres de alto padrão, ali em Vitória. Eu tive nesse hotel aqui do lado, 1 ou 2 dias após esse colapso, que aconteceu de madrugada. E essas torres, essa é uma área de lazer, são 2 pavimentos. Tá vendo que tem os carros aqui nesse cantinho? Essas torres ela colapsou a garagem, mas as torres ficaram intactas. Porque uma das coisas que houve na concepção são juntas de dilatação separando a torre, tá? Desse processo. E eles foram indiciados. Aqui nem se fala, né? Comunidade da Muzema, alguns edifícios que colapsaram, só para a gente ter uma noção. Aqui são reformas feitas de maneira inadequada, sem os devidos cuidados.
e conto um detalhamento de armadura importante, mas não queria prolongar muito isso para ir para o nosso assunto efetivamente, a gente buscar estruturas cada vez mais duráveis. A gente vê que o Brasil está colapsando, está morrendo, está na UTI e está chegando no seu estado limite último, que é o falecimento das estruturas. E isso passa por uma série de falhas, tá? Vamos entender e como mudar um pouquinho dessa história para a gente focar na concepção. Eu estou falando de concepção estrutural. Vocês estão no núcleo de estruturas. Então, isso vocês já sabem. Estruturas é o esqueleto da nossa edificação. É o que faz eu ter a estabilidade e resistência para que atinja-se a vida útil estimada da edificação, que hoje, pela norma, é de, no mínimo, 50 anos. Mas mais do que isso, muito mais do que fazer o negócio parar em pé. É fazer parar em pé de forma durável, com conforto, então sem problemas com acústica, sem problemas com vibração, sem problemas com estado de limite de serviço também, né, flechas, e durabilidade, e com esse equilíbrio todo dia. E isso é uma concepção essencial. Por que, Rangel, eu preciso fazer uma concepção legal? Não é para passar no projeto, não. É para que a minha concepção de estrutura gere uma estrutura econômica, o mais econômica possível e mais segura possível, mas com essa balança. Se eu pesar muito a segurança, a economia vai embora. Se eu pesar muito a economia, o que aconteceu naquele prédio, a segurança vai embora. Então, a gente buscar esse equilíbrio mais claro das duas coisas, tá? O que eu quero? O projeto estrutural também, bem rapidamente, para que serve? Para atender às normas, garantir a segurança, cálculo de material, facilitar a manutenção, inclusive a concepção deve ajudar nisso, ter compatibilidade com os projetos de instalações, de arquitetura, enfim, passar por uma boa escolha do sistema estrutural, que eu diria que é o primeiro tripé de uma concepção, é escolher qual vai ser o sistema estrutural. Estou falando muito de concreto armado, mas poderia ser o steel frame, poderia ser uma estrutura metálica, poderia ser um pré-fabricado, e assim vai, né? A gente tem várias opções, poderia ser uma alvenaria estrutural. É um projeto que exige envolve todas essas possibilidades, e o projeto estrutural passa por essas etapas. Lógico, ele começa na concepção, e depois eu tenho uma série de degraus a prosseguir com pré-dimensionamento, cálculo das estruturas, elaboração, e às vezes eu tenho que descer algumas escadas, voltar de novo para ter o melhor resultado. Ele é o resultado para o empreendimento, né? Não é aquele para atender ego de ninguém, porque o calculista não pode acertar só 99% das vezes. A gente tem que acertar 100%. Então, o projeto ele passa por todas as etapas. O que a gente está focando aqui é efetivamente a nossa concepção, né? Para não ter esses problemas de flecha, deformações, né? Fissuração, vibração, que geram não só desconforto, mas prejudica a durabilidade das nossas estruturas. Vou passar um pouquinho mais para focar no nosso assunto, né? E aí vem o computador nesse processo. Uma brincadeira aí do colega José Sérgio, que me cobrando uma fortuna para esse projeto, pensa que não sei que um tal de TQS faz tudo isso para você. A gente sabe que não é bem verdade. A grande vantagem do software é ganho de tempo. É essa a vantagem mesmo, né? Se a gente não souber fazer sem o computador, não vamos fazer o projeto com o computador. Mas aí, falando de concepção, conceber e projetar uma estrutura é uma tarefa iterativa, pois busca o refinamento constante nas soluções. Então, eu faço uma concepção, lanço a minha estrutura como um todo, as minhas cargas, e pode ser que eu tenha que voltar, fazer de novo. E, nesse sentido, o computador ele torna essa tarefa iterativa muito mais prático, muito mais fácil. A gente consegue analisar diretamente como se eu coloquei um pilar girado no outro sentido, ou um pilar maior, menor, como que essas tensões se redistribuem dependendo do arranjo estrutural que eu previ, né? Tem vários softwares que a gente usa para projeto, um desses três, né? TQS, Iberico e SuperCAD. São os três disponíveis aí no mercado. Eu falo bastante TQS, que é o que eu uso no dia a dia do escritório.
e ele tem uma versão estudante muito legal que dá para você aprender enquanto está na universidade, tá? Inclusive foi lançada a recente versão 22. Falei também isso na maratona, que a concepção, projeto estrutural, é igual andar de bicicleta. Você pode ler quantos manuais você quiser, assistir quantas palestras você quiser como esta, mas se você não colocar a mão na massa, não vai rolar, né? Ler um manual de como andar a bicicleta e tentar andar, não funciona, né? Concorda comigo? Aí algumas estruturas nos preocupam, outras enchem os nossos olhos. Uma estrutura que, inclusive, eu fiz no meu canal do YouTube uma análise sobre essa aqui, se vai cair ou não, como que está isso aqui. Outra estrutura de um colega meu, do Hermes, que é uma laje protendida, com grande balanço. Como que o projeto estrutural tem que se preocupar com as outras disciplinas, tá vendo? A gente reclama que acontece obra e tem que reclamar mesmo, mas será que o projeto estrutural conversou com instalações para que isso não fosse necessário? Será que houve uma compatibilização adequada? Evita-se esse tipo de problema? Assim, não é só esse problema da inclinação da escada ficar muito grande. Será que o cara não vai bater a cabeça aqui nessa viga, né? Será que essa viga precisava? Será que ela não poderia ser invertida? Isso tudo faz parte da concepção. Evitar furos em vigas, e assim vai. Aí é projeto em si, aqui não passa nem Wi-Fi, quanto mais concreto, né? Prever sobrecargas, as ações, um detalhamento correto, enfim. Olha, falando de concepção, esse erro crasso, né? Que isso é real, não é montagem, é no Paraná, se eu não me engano, uma trave dentro do gol, entregaram assim. Né? Outras coisas, concepção. O pilar não está chegando, a viga não está chegando no pilar. Pode, mas será que precisa? Né? Essa é a pergunta que a gente faz para evitar grandes erros de projeto, como a gente tem visto. Bom, lá no software o que a gente procura fazer é simular de uma maneira mais realística possível um modelo numérico no computador. Vou fazer uma dúvida, Felipe. Felipe, aí na faculdade, durante a graduação, vocês já utilizam algum software para projeto de estruturas na graduação, nas disciplinas de concreto, por exemplo? Bom, Rangel, eu tô no 5º período, eu tô muito no comecinho aqui. Eu vou passar essa dúvida aí para os meus colegas de curso que estão mais para frente aí, que se puderem responder vão me ajudar bastante. O que eu posso te dizer é que dentro do núcleo, a gente já trabalhou com alguns workshops, com alguns mini cursos entre os próprios membros, trabalhando com esses softwares de dimensionamento e de modelagem estrutural. Tá. Se alguém tiver, comenta aí pra gente, só para ter uma noção. Boa noite. Às vezes, sim. Inclusive, eu tive uma conversa com o professor de concreto ontem sobre isso. Ele falou que dentro da universidade, como a UFLA, né, uma universidade federal e pública, não é orientado para que os professores possam utilizar softwares, porque incentiva o aluno a sair da universidade e investir em um software que foi utilizado na universidade. Como tem vários, é como se você estivesse direcionando o aluno para aquele tipo de software, para aquele software específico. Tive essa conversa com ele ontem, inclusive. Tá bom. Eu não vou discordar do professor, mas se eu pudesse dar a minha visão, eu acho que poderia ter os que tem disponíveis, então, o aluno experimentar 2, 3, os que tem, mas porque o aprendizado no software, ele complementa o conhecimento, né? Não exclui, mas complementa e ajuda e facilita. Na Unicamp, por exemplo, tem o TQS implementado, depende da parceria das empresas, tem empresa que não quer colocar ou quer cobrar, enfim. Eu acho que o mundo ideal, na minha visão, é que se pudesse, sim, ter os 3, por exemplo, se são 3 no mercado,
pelo menos parcialmente, não precisa aprofundar, mas que o aluno sentisse, porque quando chega lá no mercado, chega no escritório, o cara vai usar um software, aí você aprendeu tudo na mão, e aí, como é que faz, né? Então, eu acho que poderia se ter um misto, se fosse possível, mas eu sei também que na graduação há um limite de grade, há todo um procedimento a se seguir, enfim, não é tão simples quanto a gente gostaria, mas fica a minha sugestão, vocês também têm cursos complementares, como o meu, como o do Matheus, a parte metálicas, enfim, para que você possa melhorar essa visão, né? Os empecilhos e o fator custo para curar uma estrutura com danos originários, melhorar por falha de concepção, são proporcionais à antiguidade da falha, ou seja, erros no início da concepção e levados adiante nas outras etapas tendem a causar um maior prejuízo. Então, a concepção pode levar a falhas graves em todo esse processo. E uma curiosidade, quase metade dos problemas patológicos são causados por falha de projeto. Isso assusta, né? Então, a gente acha que é só material, que é só construção, mas o erro de projeto, às vezes é o erro nem do cálculo, mas do detalhamento dessa estrutura. Tá? Ô, Rangel, antes de você avançar aqui, o William pediu no chat se você poderia voltar no chat, na apresentação, no slide que tem o nome dos softwares, por favor. Já. Bom, do lado esquerdo são softwares de análise, que são elementos finitos. Eu não sei se na graduação vocês têm elementos finitos. Geralmente, no mestrado, na especialização e no doutorado a gente usa mais. Como o Diana, o Abacus, o Lisa. Eu usei no meu mestrado, por exemplo, o Diana, e devo usar no doutorado também. São softwares de elementos finitos. Eu acho que nem a disciplina de elementos finitos se tem na graduação. SAP, ANSYS, Atenas, enfim, é uma forma de fazer análises pontuais de fissuração. A grande vantagem, na minha visão, do software de elementos finitos é simular ensaios que eu deveria fazer em laboratórios num software. Então, eu faço, ao invés de eu fazer 5.000 ensaios no laboratório, que custa caro e demora, eu faço uns 5, sei lá, e calibro um modelo numérico que representa aquela realidade. E daí, lá no software, eu posso fazer 5.000 ensaios, custa muito mais barato e entender melhor o comportamento estrutural. Então, esses são de análise. Aqui no meio, no CERN, são os de projeto, efetivamente. São esses 3 atuais, o TQS, o EBERIC e o CPCAD. Aí o pessoal vai falar, mas e o robô? Eu não coloco ele nesse miolo aqui, não, tá? Ainda não. Eu não conheço nenhum projeto, nenhum escritório comercial que use algum outro software para estrutura de concreto armado usuais. Então, não estou falando de estrutura metálica, embora o CPCAD dê para fazer metálicas, não estou falando de estrutura de pontes, não estou falando de estrutura de galpões, estou falando para estruturas de edificações usuais, prédios até 80 andares, casas, galpões em concreto armado, nesse sentido, tá? E os de desenho, efetivamente, CADzinho, tadinho, tá ficando tiozão, já, na minha visão, fica aí no tempo, mas está perdendo espaço. Se você sabe só CAD, você já está desatualizado, eu acho que deveria saber sim, mas se você não sabe ele, você pode também estar um pouco defasado no mercado, tem muita gente que usa, mas eu acho que o CAD e o Revit, e alguns que gostam do ArchiCAD, me parece um software bem potente também, tá? Agora, quem usa o TQS, por exemplo, que é o nosso caso, eu faço tudo aqui. Eu não preciso dos outros. Eu faço análise, eu faço detalhamento, eu faço o projeto em si, e no caso de dúvidas, de algum ponto, eu posso usar, assim, elementos finitos para me ajudar a determinação das tensões. Mas, na grande maioria dos casos, o TQS me resolve todo o meu problema, que poderia ser o EBERIC, que poderia ser o CPCAD. O meu alerta só é que, assim, o TQS, ele tem uma versão estudante, gratuita, para fazer teste em pavimento, você salva o projeto, você gera PDF, você faz tudo.
Esses eu não sei se tem, mas eu sei que o pessoal usa muito pirata, e tomem cuidado, né? Se não tiver, pede à empresa, fala, libera uma versão estudante, alguma coisa assim, para não ficar usando pirata, porque a chance de dar problema, né? Ficou claro? Posso seguir? Sim, ele agradeceu no chat aqui. Pode passar para frente, por favor. Só para não ficar muito longo também, eu não quero dar mais espaço para a gente bater papo no final, tá? Isso é mais um panorama para a conversa em si. Então, o que é concepção estrutural no final das contas? É o estabelecimento de um arranjo adequado dos vários elementos estruturais definidos. Então, eu diria que sim, eu até voltaria um pouquinho. O primeiro passo da concepção é definir qual o sistema estrutural. Se você não conhece os sistemas estruturais, você já está um calculista capenga, né? Então, é só concreto armado que existe? Não, tem os outros tipos. E qual utilizar? Depende das características do projeto arquitetônico e do cronograma físico-financeiro da edificação. Por exemplo, tem edificação que dá para fazer em concreto armado e dá para fazer em pré-fabricado. Mas a obra precisa daquilo para ontem. Então, não dá para ser concreto armado, que eu tenho que respeitar etapas de cura, etapas de reescoramento, de escoramento. Então, fazem pré-fabricado, né? Isso vai custar mais caro, mas eu vou entregar antes. Uma estrutura metálica, vencendo vãos maiores, uma forma mais leve, mas, via de regra, sai um pouco mais caro, mas atende as características arquitetônicas. Uma alvenaria estrutural, que é o mais barato hoje dos sistemas, mas para isso eu tenho que ter uma arquitetura mais comportada, né? Sem grandes vãos, com uma parede em cima do outro, e assim vai. A concepção é isso. Eu escolher o sistema, e escolher o sistema, se é concreto armado, só para a gente exemplificar, fica mais fácil enxergar, aonde que eu vou colocar pilar, aonde que eu vou colocar viga, que tamanho que eu vou pré-dimensionar, porque quando você vai fazer o cálculo em si, nem que, até na mão, para você calcular, eu primeiro tenho que estipular, eu vou calcular um pilar desse tamanho, com esse FCK, com esse aço, e aí eu vou verificar se essas dimensões que eu previ, se essas resistências que eu previ, elas atendem às solicitações. Então, a arte de conceber as estruturas é posicionar esses elementos de uma maneira harmoniosa, que atenda à arquitetura e que garanta o cerne de um projeto, que é economia e segurança. Economia, segurança, então são esses pilares básicos. Vou mostrar exemplos, né? Então, é um exemplo aí do que a gente está vendo em conceber os elementos que fazem parte da estrutura. As vigas, podem ser vigas, laje, tem vários tipos de lajes possíveis, inclusive pode ser laje lisa, que é o que a gente está vendo aqui, sem pilares, escadas, fundações, vedações, então tudo isso compõe uma estrutura efetivamente, né? Então a concepção ela passa por isso, por atender as condições estéticas definidas no projeto arquitetônico. Então não adianta ficar brigando com o arquiteto, é nosso amigo, né? Atender a arquitetura é uma das principais funções da estrutura. Eu entendo às vezes que a gente fica chateado, o arquiteto não prevê, e inclusive concepção estrutural, pelo menos aqui na Unicamp, faz parte da grade do arquiteto, para não fazer coisas impossíveis, né? Às vezes aprova num projeto da arquitetura um projeto impossível de parar em pé. E é quase difícil ter impossível, né? A gente tem solução para tudo, o que muda é o preço, fica muito caro, às vezes eu tenho que partir para sistemas estruturais como concreto protendido, que custa bastante, né? Mas atende. Aí, entender também que na concepção, a geometria da arquitetura, como eu concebi isso, faz toda a diferença nos esforços, mas é uma coisa que, via de regra, a gente não consegue alterar mesmo, né? O cara não vai mudar disso para isso só porque eu acho mais barato. Não, eu vou pegar essa geometria, mas entender que há esforços de torção, por exemplo, né, que podem aumentar o custo da minha edificação. Algumas diretrizes, o posicionamento dos elementos
pode ser feito com base no comportamento primário. O que é comportamento primário? A gente já entender, vocês que já estão estudando isso, que isso já está claro na cabeça de vocês. A laje tem a função de pegar as cargas daquele piso e jogar para as vigas. Se houver, dá para ter laje lisa, sem viga. As vigas pegarem essas cargas, esforços, momentos, cortante, enfim, e distribuírem para os meus pilares. E o pilar jogar para a fundação. Quanto mais rápido isso chegar na fundação, sem ficar fazendo muita volta, muito caminho, muita transição, melhor a minha concepção, se for possível, se atender a arquitetura. Né? Então, é esse o segredo. A transferência de carga deve ser a mais direta possível. Se eu puder ter uma única prumada de cima e embaixo, melhora a minha estrutura. Mas, às vezes, não é possível, porque aqui na arquitetura tem algum ambiente que esse pilar não pode subir reto. Aí eu tenho que fazer a chamada pilares de transição, que é um pilar chegando numa viga. Mas quando o pilar não pode de cima e embaixo, ele para aqui e eu tenho uma viga aqui, esse pilar ele gera esforços importantes, né? E que judiam da minha estrutura. Tem que dimensionar para isso, não tem nada de errado, mas sempre que for possível evitar, fica mais barato e mais seguro a minha edificação. Eu tenho que lembrar que na concepção eu tenho que respeitar dimensões mínimas estabelecidas pela NBR 6118. Eu tenho que usar, aí em literatura tem vários métodos de pré-dimensionamento. Pré-dimensionamento é definido aonde eu vou ter os meus elementos, que tamanho eu vou prever, eu vou pré-dimensionar, para que quando eu for dimensionar esteja mais perto possível. Por exemplo, se eu entendi aqui que a dimensão mínima de um pilar é 19 de largura, eu tenho que respeitar uma área mínima de 360 centímetros quadrados. Então, pensando que é 19, um pilar de 19 por 19. Mas, poxa, eu tenho um prédio de 20 andares e eu tenho uma distância de um pilar para o outro de 6 metros. É claro que não vai passar, não dá conta um pilarzinho desse com tanta carga e tanto momento. A ideia do predimensionamento é chegar na dimensão mais próxima possível do que no dimensionamento vai passar, entre aspas. Ou seja, que atende às solicitações. Não é um dimensionamento, mas é uma hipótese inicial que ajuda muito nesse processo. Né? Tanto para pilares quanto para lajes, existem vários métodos para fazer isso. Aqui está citado só alguns, né? Então, continha de padaria que a viga ou vão entre um pilar e outro tem 5 metros. Que altura que eu ponho essa viga? Pra você não ficar no nada, dividir área sobre 10. 5 metros sobre 10, a sua viga no chute inicial, na hipótese inicial, vai ter 50 centímetros de altura. Se o vão for de 3 metros, vai ser 30 centímetros e assim vai. Né? Essas são as ideias de pré-dimensionamento. Aqui só um exemplo prático, uma arquiteturazinha, sala, dormitório, banho, dormitório, cozinha, sala de jantar, tal, uma arquitetura. Depois, a primeira coisa que a gente faz é, vamos tirar toda essa bagunça, vou deixar só as paredes em si, para enxergar melhor. Daí, eu estudo 2 formas diferentes de concepção de onde eu vou passar a viga. Nessa primeira, toda a parede eu criei uma viga. E nessa segunda, não. Será que sempre que eu tenho parede eu tenho que ter uma viga? Não é verdade. Eu posso ter a parede chegando direto na laje, fazer esse encunhamento. Eu posso ter parede nascendo na laje também. Então, aqui está uma situação teoricamente mais econômica, com menos vigas, né? E aí eu tenho lajes um pouco maiores. O que eu preciso pensar é que quanto maior os panos, que a gente chama de laje, maior a altura da laje, para vencer esse vão. Mas isso, eu economizo uma série de vigas e uma série de pilares, que a carga não some, eu tenho que ter isso na cabeça, mas ela vai para outros, que isso, dá para ver de cara, para pequenos vãos, é muito mais barato do que isso. E eu posso fazer os dois no software e analisar o que atende aos estados limites último e de serviço.
Com isso definido, ó, coloque-se alguns pilares, sem tamanho ainda, mas pensando em um pórtico, que a gente chama, quer dizer, pilares ligados, dando rigidez para dar estabilidade para a minha edificação, seja ela qual porte for, e aí eu faço uma forma, com essa forma eu vou lá no meu software, ou faço na mão, o meu F2, e verifico se essas dimensões que eu previ aí são suficientes ou não. Mas note como muda, onde que eu coloco pilar ou não. A gente está colocando nos cantos, claro, mas poderia não ter no canto. Imagina que eu não posso ter esse pilar aqui. O pilar poderia ser para dentro, mas eu tenho um balanço. Mas se eu puder ter o pilar no canto, eu não tenho balanço na viga e sai mais barato. Então, tem sempre que pensar em, lógico, atendendo a arquitetura, qual que é a solução mais econômica para a minha edificação. Para a gente fechar e não ficar muito longo, quais são os 10 erros que eu vejo que mais prejudicam na concepção e que custam caro? Primeiro, erros que podem matar essa estrutura. Uma escolha inadequada do sistema estrutural para o seu empreendimento. Eu sou projetista de estrutura metálica. Todo projeto que aparece, eu quero fazer em estrutura metálica. Eu sou projetista de concreto armado. Todo projeto que aparece, eu quero forçar o concreto armado. E assim vai. Não se apaixonar por um sistema. Eu tenho que estudar a arquitetura, as necessidades do projeto. E aí definir o seu sistema, até porque não existe um sistema estrutural melhor em tudo, universal. Cada um deles tem a sua limitação e as suas vantagens. Segundo, posicionamento inadequado dos pilares. Então, eu prever pilares em lugares inadequados. E aqui eu vou até citar, tá vendo que formar pórticos é uma melhor opção? E esse posicionamento em lugares que, primeiro, interferem na arquitetura, em lugares exagerados, muito pilar, às vezes piora a sua estrutura, porque pode gerar um efeito alavanca e tracionar outro pilar. Aí o pessoal vai perguntar, Rangel, mas qual que é a distância ideal entre um pilar e outro? Não existe essa regra mágica, porque pensa comigo, depende de quanto eu posso ter de altura de viga. Se eu tenho uma distância de um pilar para o outro de 3 metros, uma viguinha de 30. Se eu tenho de 4, uma viguinha de 40. Se eu tenho de 10 metros, uma viguinha de 1 metro. Aí eu tenho que calcular essa viga, porque quando eu vou passando de vigas tão altas, 90, 1 metro, eu começo a ter problema de estar no limite de serviço. E talvez, aí, se eu precisar de pilar tão grande mesmo, uma melhor opção seja fazer as vigas em estruturas metálicas ou protendidas, por exemplo. Tá? Aí, como é importante um posicionamento correto dos pilares. Aqui só uma sugestão, tá vendo? Ó, como essa é a maior face de vento, que recebe vento da edificação, a maioria dos pilares estão em pé, mas alguns deitados também para contraventar nesse sentido. Eu, numa concepção inicial, até faria algum desses pilares também aqui, mas às vezes, esse aqui, às vezes tem uma janela aqui, ó, na arquitetura eu não posso. Por isso que tem que julgar de uma maneira completa. Terceiro, não só 10, baixo refinamento. Posicionei os pilares, mas daí eu prevejo tudo dimensão mínima, 19 por 19. Cara, você vai ficar tentando fazer um equilíbrio, porque no predimensionamento, quanto maior a área de influência do pilar, maior o tamanho dele. Então, a gente já faz um primeiro, lembra lá da mesa da tensibilidade? A gente faz uma primeira redistribuição, não só de locais dos pilares, como o tamanho deles, em função das cargas. Quanto mais carga ele recebe, mais forte ele vai ser. E isso, se eu fizer isso errado no começo, eu posso perder esse equilíbrio durante o projeto. Quarto, escolha inadequada do tipo de laje. A gente costuma, às vezes, se apaixonar pela laje maciça. Mas não é o único tipo de laje que eu tenho. Aí você fica usando laje maciça, tudo quanto é coisa. Ou a treliçada. Em todo lugar treliçado. Precisa entender que eu tenho uma laje treliçada, que ela é mais fácil mesmo, é mais prática, mas eu tenho problema de deformação.
A laje painel, a laje alveolar, que eu consigo atingir grandes vãos, uma laje cogumelo. Mas a alveolar, eu preciso de um grande equipamento para levar, porque ela é pré-fabricada. A cogumelo é ótima, eu faço grandes vãos. Mas eu preciso de altura de laje que fica grande. E assim vai, né? Preciso entender as características de cada uma delas. Quinto. Ô, Rangel. Oi. Antes de você passar para o quinto, voltando ao terceiro, no de pilares, no de posicionamento de pilares, nosso amigo aqui, Pedro Henrique, coordenador de pesquisa do NEST, inclusive, perguntou, abre aspas, boa noite, parabéns pela palestra. Por que, então, não é recomendado pilares com distâncias menores que 2 metros? Por causa daquilo que eu disse. Quando o pilar está muito próximo um do outro, então se eu tivesse um pilar aqui, outro pilarzinho a 2 metros aqui, e eu tenho uma viga, esses pilares muito próximos, ele gera a viga, o diagrama da viga, ele gera uma alavanca no outro pilar. Então, pilares muito próximos, eles geram tração no outro pilar perto dele. E mais, pode acontecer de eu ter que gerar uma fundação com uma sapata ou bloco de coroamento associado com 2 pilares do mesmo bloco. Dá para fazer, mas eu tenho 2 cargas diferentes chegando no mesmo bloco, são situações que eu evito sempre que possível. Então, por esses 2 erros, né, de gerar tração no outro pilar e de ter necessidade de uma fundação associada, são situações que sempre que possível é melhor evitar. Tá? Achei chique o cargo dele aí. Mas eu posso voltar em todos, tá? Eu só passar aqui para a gente dar aquele pano de chão, pano de fundo, e a gente volta e fala de tudo. Quinto, visão limitada dos reais e principais desafios de um projeto. A gente começa uma estrutura sem estudar o projeto como um todo. E isso, no meio do caminho, vai tendo surpresas. Quem projeta no dia a dia vai lembrar disso. Que eu não previ no início. E, às vezes, arrumar a coisa com o carro andando gera prejuízos maiores. Então, antes a gente estuda, plota o projeto, às vezes joga ele em realidade aumentada e enxerga o projeto de uma maneira melhor e aí caminha. Sexto, uma coisa que a gente fala bastante, que é a definição inadequada das ligações entre os elementos. Isso passa também na concepção. Em concreto armado, isso é um pouco menos flexível. Eu posso ter uma rótula numa ligação de viga pilar. Mas quando eu faço isso tem limite, no máximo 25%, eu faço essa articulação, eu judio da viga no positivo. Eu alivio o negativo, mas o positivo fica judiado. E daí eu alivio o pilar e carrego a viga. Eu faço um semi-engaste. Então, preciso entender isso melhor e se eu errar nessas considerações, eu posso prejudicar o meu projeto. E não só da viga com o pilar, mas do pilar com a fundação também, né? Essas ligações mudam completamente o comportamento da minha estrutura. Sétimo, dificuldade em uma escolha de definição adequada do contraventamento. O contraventamento nas estruturas, aí tem um edifício muito alto, o Stig Riggers, Alt Riggers, né, lá de Balneário Camboriú, tem sistemas de amortecimento, tem o nosso pórtico convencional, viga pilar, é um contraventamento. Precisa entender as características da edificação, né? Oitavo, dificuldade de analisar se isso acontece com quem é piloto de software. O cara joga tudo num programa e, nossa, processou, deu 0 erro grave, graças a Deus, vamos mandar para a obra. E não abre o diagrama, não abre as deformações, não interpreta o resultado. O fato de ter passado não quer dizer que é o melhor resultado, não quer dizer que está razoável. Então, abrir um pórtico espacial, entender essas tensões, que se eu aumentar um pilar próximo desse, que já está no limite, o de lá puxa um pouquinho a carga para ele e ajuda nesse equilíbrio. Então, um oitavo ponto é dificuldade em ler, interpretar
o que é uma análise estrutural em si, né? Nono, que é o penúltimo, é esquecer do estado limite de serviço. O pessoal esquece muito, principalmente quem faz projeto no software. Na mão também, né? Se a gente calcular uma flecha ou uma abertura de fissura na mão, dá um trabalho gigantesco. Então, geralmente, a gente calcula só a armadura ali no estado limite último e esquece de ver o resto. No software isso acontece também. O cara processa, modela tudo, fez o processamento, deu 0 erro grave, e os softwares, a maioria, estado limite de serviço, são as deformações, fissuras, vibração, dinâmica, acústica, eles são esquecidos. Não é um erro grave. Aí você tem que ir lá e pedir para ele olhar, aí você olha. E tem muita gente que passa isso em branco. E é uma das primeiras coisas que eu vejo em projeto, na verdade. E por último, a definição das fundações sem sondagem. Aí que ele vê, poxa, mas é uma obrinha pequena, vou dar um exemplo. Aí eu prevejo a obrinha pequena, então faz sapato. Aí você faz só sapato, chega lá, o solo é mole. Ou o solo, você achou que era bom, aprofundou 50 centímetros, é areia. Aí você já comprou aquela armação, já está... Ou o contrário, vou prever estaca. Aí eu vou prever estaquinha de quantos metros? Chutando, não tem fundação, 5 metros. Aí eu vou lá, contrato equipamento, compro a armadura da estaca. Quando chega o equipamento na obra, com 1,5 metro, o equipamento dá impenetrável, não consegue furar. Uma estaca de 1,5 metro não serve para nada. Jogou fora o aluguel do equipamento, jogou fora a armação e vai ter que fazer uma fundação direta, provavelmente sapato. Então, a sondagem não é algo dispensável e pode gerar grandes custos de manifestações patológicas futuras gerados pelos recálculos diferenciais, recálculos distorcionais e assim vai. Era isso que eu trouxe. Fica aí as redes sociais e fica um bate-papo para a gente voltar em qualquer ponto que vocês queiram. Então, pessoal, alguma dúvida aí para a gente bater um papo aqui? Você está acompanhando o chat aí? Agora eu tô. Vamos que lá. Bacana. Maria Lara. Viga com 20 centímetros. Pode não passar dos espaçamentos mínimos para a brita. 20 centímetros de altura. Depende. A altura da viga não influencia muito nisso, né? O que acontece é que com vigas muito baixas, pode ser que eu tenha um volume grande de armadura de flexão. Então, se eu preciso de muitas barras na armadura principal, inferior ou superior, que seja, eu preciso, no detalhamento dela, prever que esse espaço entre uma barra e outra seja na inferior, por exemplo, de pelo menos 1,2 vezes o diâmetro da brita, para eu conseguir concretar. Mas, às vezes, eu posso usar um concreto autodensável, assim. Então, eu não vejo isso muito preocupado com a altura da viga em si. E vigas, eu geralmente faço vigas de, no mínimo, 30 centímetros, tá? Eu acho vigas muito baixas, muito insuficientes para combate, tem pouco momento de inércia. João Henrique, boa noite. As ligações entre pilar e viga de concreto armado em software, temos que definir ou ele geralmente faz análise por si só. João Henrique, funciona assim. As ligações, usualmente, o default, vou citar o TQS, que é o que eu mais uso no programa, é um engaste proporcional à rigidez. O que quer dizer isso? Se você for lá no F2, você consegue fazer isso. Faz isso no F2. O F2 acho que vocês usam, né? Comenta aí no chat para saber se o F2... Sim. O F2 a gente utiliza. O professor de teoria das estruturas até recomenda para a gente. Sensacional. Então, como vocês fazem lá no F2, você faz uma viguinha, geralmente, e já prevê um apoio. Você tem que mudar se ele é fixo, se ele é móvel. Ao invés de você fazer uma viguinha, já o apoio, o que eu sugiro? Defina a viguinha e modele o pilar mesmo. E modele o pilar e fixe a base do pilar. Esse pilar, modelem com a rigidez do pilar. Então, por exemplo, se esse pilar que a viga chegou for um pilarzinho de 14 por 30,
o engaste dessa, mesmo no F2, o engaste dessa viga no pilar é pequeno. Agora, se essa viga for de 1 metro por 40, por exemplo, um pilarzão, o engaste dessa viga nesse pilar é maior. Então, na vida real, não existe viga biapoiada. Não existe articulado. Na vida real, isso não tem. E nem não existe nunca um engaste total. Isso não é verdade. O engaste é sempre proporcional. E proporcional a quê? A rigidez. O que a gente consegue controlar no software é esse engaste proporcional à rigidez, eu consigo redistribuir esses momentos um pouquinho, redistribuírem até 25%, que é o que está lá na nossa NBR 6118. Então eu vou lá, inclusive tem um podcast só sobre isso. Eu vou lá no software, mando redistribuir esses negativos em 25%, aí ele reduz um pouquinho da armadura negativa, mas aumenta o positivo, e eu consigo fazer esse equilíbrio. Mexer nas ligações é uma coisa que eu só mexo no último caso, quando eu não tenho outra possibilidade. Tá bom? Mas isso. Respondendo claramente, o engaste é proporcional à rigidez do apoio. Bom, aí aproveitando o comentário sobre o F-Tool, quem quiser aprender mais sobre o software, é um software gratuito, né? No nosso canal do YouTube, a gente faz videoaulas semanalmente sobre o F-Tool, tem ensinando todo tipo de carregamento, todo tipo de viga. Então, dá uma passadinha lá se você quiser aprender, que vai ser de grande utilidade para o público. E isso é necessário no nosso dia a dia, tá? Não é só na universidade, não. Quem não sabe ainda e quem acha que sabe ou que sabe pouquinho, vai lá e faz, assim, que sempre tem coisas novas para aprender. O Luiz está perguntando. Não, qualquer, não tinha uma patada. Do Rubens. Você já fez algum comparativo entre MEF e pórtico espacial para o mesmo projeto? Já. E aí, eu vou até ir além, Rubens. O MEF é o método dos elementos finitos. O MEF, se eu fizer um MEF com MEF, já dá diferença. Vou citar um exemplo. Se eu fizer um MEF com o SAP, que é um software para análise de tensões, com uma análise de um pórtico no MEF com Diana, os resultados são muito diferentes. Por quê? No Diana, eu consigo trabalhar os modelos constitutivos do concreto. Quer dizer, quando a viga fissura, o comportamento das tensões mudam. E lá no SAP não considera isso, é como se fosse um shell mesmo completo. Então, há diferenças importantes sim, entre os modelos. O ideal é que tudo a gente pudesse fazer em elementos finitos utilizando Diana ou Athena, que são os dois que eu mais gosto do concreto, que ele considera, inclusive, a aderência entre o concreto e o aço. Tá? Quanto à prática de contraflecha, você acha prático a gente projetar uma viga que tem essa necessidade ou devemos evitá-la a todo custo? João, contraflecha, quando ela é necessária, significa que é uma situação limite. Quer dizer, eu não posso mais aumentar a minha inércia de jeito nenhum, eu não posso aumentar o meu modo de elasticidade, que é o principal ponto, então eu não resolvi das maneiras mais corretas, digamos assim. Aí eu vou usar uma contraflecha. Então, a primeira coisa que é ruim é isso, você está numa situação limite, a deformação passou do limite, você precisa vir aqui na obra e fazer isso aqui, ó. Por que eu evito? Porque, primeiro, nas obras usuais, é difícil você controlar que o cara vai fazer uma contraflecha na escora, por exemplo, de 1 centímetro certinho para cima, ou de meio centímetro, porque tem limite dessa contraflecha. Então, ela é necessária, eu evito a todo custo, mas às vezes é necessário. Na maioria dos meus projetos eu aumento 5 centímetros, acaba o problema. E tem gente que usa contraflecha como primeiro critério. Não, né? Eu evito a todo custo, sim. Não é que tá errado, tá certo, a norma prevê, tá bom? Mas é que é uma situação limite desejável que se evite, na minha visão.
Eu acho que tinha uma pergunta para cima aqui, vou procurar ela aqui. Encontrei. O Luiz Otávio perguntou se você poderia falar novamente quanto ao posicionamento dos pilares, a orientação deles no processo uma coisa de concepção. Que faz muita diferença. Eu vou abrir o TQS aqui, deixa eu ver se vocês conseguem. Onde compartilhar a tela inteira. Esse é o TQS, a versão 22, estudante. Aqui alguns edifícios de maratonas que eu fiz. Mas pensa o seguinte. Vou abrir um arquivo aqui qualquer. Sem tomar muito tempo, para não ficar pesado. Nessa maratona, eu até fiz de forma proposital quase todos os pilares em pé. Então, pensa assim, quando o vento... Essa é uma edificação normal, abre para vocês verem. Né? Nada demais, esse é um pavimento. Que as cargas de vento estão sendo aplicadas aqui. Então, eu tenho uma área de face de vento recebendo muito maior aqui do que aqui. Então, é natural que eu precise dos pilares o máximo possível em pé. Porque o pilar em pé, ele absorve melhor, ele tem mais inércia no sentido do vento. Só que existem ventos do lado de lá também, é menor do que esse, é uma proporção, se a gente cotar esse lado aqui, é 16 e esse é 7, enfim, é uma proporção bem maior, mas eu preciso de alguns pilares no outro sentido também, sempre que possível, dar uma equalizada nisso, porque se eu fizer pilares todos em pezinhos, eu tenho pouca inércia no outro sentido de vento. Então, a primeira dica é, sempre que possível, fazer um pouco no sentido e um pouco no outro. Não variando muito, uma coisa também que é importante é manter a simetria da estrutura. Então, se esse pilar aqui eu fiz em pezinho, os simétricos a ele eu faço todos em pezinho. Esse eu fiz deitado, os outros também. Porque se eu ficar variando isso, eu posso gerar torção na minha estrutura. A outra coisa é que, por exemplo, se eu tenho um pilar aqui e eu tenho um vão muito grande de viga, 5, 6, 7 metros de viga, eu prefiro deixar esse pilar no sentido da viga. Por quê? Porque eu vou melhorar o detalhamento dessa viga. Senão eu chego numa viga muito grande, numa largurinha de pilar muito pequena, e aí eu tenho dificuldade, inclusive, na ancoragem, o ciselamento fica muito alto, né? Então, sempre que possível, a gente aumenta esse apoio nesse sentido, gerando, inclusive, muito momento nesse pilar, no sentido menor. Então, basicamente, seriam esses dois pontos. Tentar equilibrar isso melhor, e isso faz toda a diferença na estabilidade da edificação, e pensar entre esse equilíbrio, entre o tamanho da viga e o pilar onde ele está se apoiando. Beleza? O pessoal tá vazando aí da reunião já, mas se tiver dúvida, eu tô aqui. Acho que tem mais uma aqui, ó. O Guilherme perguntou se você acha que o uso de vigas invertidas ou semi-invertidas interfere no resultado da análise. Não interfere nada. Só no detalhamento. A viga pode ser... Inclusive, o cálculo dela invertida, semi-invertida ou normal, entre aspas, é o mesmo, né? O que você tem que preocupar é da interface dessa viga invertida com as outras. Eu não posso chegar uma viga invertida numa não invertida, fica um negócio esquisito, né? Tem que preocupar, às vezes, com coisas como armadura de suspensão, armadura de costura, essas coisas. Mas, em termos de esforços, tanto faz. Estou perguntando se o estudo mais aprofundado sobre concepção, qual caminho você indica fazer, diferentes concepções de testar, ou algum livro, curso excelente, palestra. Obrigado. Ô, João, concepção é experiência. Então, como que você adquire experiência? Fazendo. No começo, eu tentava 6, 7, 8 concepções diferentes, e a gente vai tendo tato
tem curso sobre isso, inclusive no início citaram o exemplo de um curso sobre isso, mas eu acho que ainda, qual que é o melhor jeito de andar de bicicleta? Tem curso de andar de bicicleta, mas eu acho que e isso é bom, que você vai ver uma visão de alguém diferente sobre aquilo. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o caminho é fazer diferentes espaços, diferentes formas, diferentes jeitos, e aí você estudar qual delas o comportamento global da edificação é maior. Tá? Isso eu faria. Hoje eu não faço mais, que a gente já... Uma das coisas que tem para estudar é previsibilidade. Você começa o projeto já imaginando como vai se comportar, né? Mas você só vai ter essa visão simulando. O pessoal me ligou aqui o pessoal do Nest me atentou aqui, tinha ficado uma pergunta para trás. Vou perguntar aqui. É do Paulo Roberto. Ele perguntou ele disse que geralmente em obras menores eles veem a alvenaria como a forma para a estrutura. E diz que é bom porque economiza forma e tem um excelente empunhamento. Ele está perguntando o quão errado está nesse processo. Se não está tão errado, qual o tamanho da obra poderia estar sendo executada dessa maneira sem problemas? Tá, vamos lá. Tá errado, tá muito errado. Vou tentar explicar por quê de uma maneira simples. Quando vocês calculam uma viga, a gente calcula uma viga, tá bom? Com o apoio dela e com nada embaixo segurando essa viga. Se eu não tenho nada embaixo segurando a viga ela se deforma. Quando ela se deforma, eu tenho a flexão, que a gente chama, então eu tenho linha neutra, região comprimida e região tracionada. É isso que é o cálculo de uma viga. Se a viga não se deformar nunca, pensa numa viga que está paradinha lá, paradinha, se ela não se deforma, nem que seja meio milímetro, eu não tenho região comprimida, não tenho região tracionada. Se eu não tenho região comprimida e região tracionada, aço e concreto para quê? Se o concreto é para combater a compressão e o aço para combater a tração. Então, quando eu uso a alvenaria de forma e coloco a viga em cima, eu teria duas opções. Ou a alvenaria vai fissurar ali em cima, porque a viga fletiu e trincou a alvenaria. Se ela não fissura, é porque a viga não se deformou. E se a viga não se deformou, a alvenaria está trabalhando como uma alvenaria de vedação. Aí, qual que é o problema? Teoricamente, a princípio, eu estaria, aspas, seguro, porque, tá bom, a única coisa que aconteceu é que aquela viga que eu calculei não serve para nada. Porque eu não tenho compressão, não tenho tração, coloquei viga para quê? Poderia ter feito uma alvenaria estrutural logo. O que complica um pouco é que agora está descarregando nessa alvenaria, porque está descarregando, porque ela está em pé lá, a carga não só do peso próprio da parede, como também a carga da viga em si, que tem a carga da alvenaria, que tem a carga da laje. Então, vai chegar lá na viga baldrame uma carga maior do que eu calculei. Então, isso é inseguro. O que acontece é que em residências, na maioria das vezes, as cargas são tão pequenas que quando a gente calcula uma viga, a gente está calculando pelo momento mínimo. Toda vez que você calcula uma viga, você calcula a carga, verifica o momento mínimo. Calcula a carga, então, Deus ajuda, né? Mas é inseguro para qualquer porte de estrutura, não tem nenhum limite seguro. Tem gente que faz, que já vem fazer, para ajudar, já que isso economiza um pouco na obra, entre a viga e a alvenaria, colocar um isopor como apoio, para que esse isopor possa se deformar e aí ajuda nesse equilíbrio. Eu tenho dúvidas se isso é eficiente ou não, tá? Mas eu já vi usar. Está perguntando aqui, ó, uma pergunta interessante. Já vi engenheiros não considerar o vento em prédios baixos. Na prática, isso acontece muito, estão completamente equivocados. Assistam a minha live depois desse evento aqui sobre túnel de vento. Vocês vão perceber como, por exemplo, a edificação de um pavimento, eu tenho muito mais sucção do que compressão, por exemplo. Então, você pode estar tracionando seus pilares ao invés de comprimindo. Aí mudou completamente. Então, edificações de casinha de cachorro a um prédio de 1000 pavimentos, o vento é ação obrigatória e que pode estar colocando isso em risco sua edificação.
Aproveitando aí falando, que a gente está falando de vento, né? Acabou de aparecer para mim aqui que o professor Matheus Carini está aqui na nossa live. Semana que vem vai ser sobre ações do vento em estruturas, uma live com ele. Ele vai falar sobre túneis de vento. E se inscrevam aí, vai ser na quinta que vem, no mesmo horário. Aqui o formulário vai sair em breve, vai ser muito bacana aí, já puxando o gancho com a concepção estrutural de hoje. Eu recomendo muito, viu? O Matheus é um cara muito conectado, de muito conhecimento, tem uma linguagem que vocês vão entender com clareza e o quanto o vento é algo que nos preocupa no dia a dia, exatamente por visões como essa que vão se repassando. O Paulo só comentou algo que ele ouviu, né? Mas imagina de onde isso já veio, né? Que edificações de 4 pavimentos, o vento, lógico, quanto menor a edificação, menor a importância dele, mas ele depende muito da geometria. Maria Lara perguntou, viu uma imagem onde o calculista não considerou a carga d'água da piscina, uma em cada andar. Foi real essa história? Se sim, como proceder nesse caso? Ô, Maria Lara, é mentira, é fake, tá? Essa aí, é lá no Belém, inclusive. Isso é coisa de fake news. Mas se ele tivesse desprezado, o que deveria fazer é um retrofit, né? Ou uma avaliação reversa e verificar se o que está lá suporta esse carregamento ou não. Se não suportar, fazer reforço. O que é real é o caso de balneário de uma piscina derramando, em Minas chamaria entornando, né? Derramando isso. Água, porque a gente tem uma coisa que é a dinâmica das estruturas. As frequências do concreto armado é diferente da água, e ali a moça encheu um pouco mais do que deveria. Mas esse caso aí, que é o de Belém, é mentira. Viralizou porque o povo gosta de uma fofoca. Eu gosto também, mas sempre que possível a gente checa antes, né? Esse, por exemplo, eu nem postei. Chegou pra gente aqui também. A gente olhou bastante aqui e chegou à mesma conclusão. Não, mas eu perguntei aos colegas lá de Belém, foi, cara, nós sabemos. Pessoal, alguém tem mais algum questionamento, mais alguma dúvida, mais alguma consideração? Bom, nenhuma manifestação. Vou partir aqui para o agradecimento, né? Eu, Felipe, como coordenador... Opa! Peraí que chegou mais uma mensagem, vamos ver. Só... Obrigado, William. Obrigado mesmo. Fica o convite para seguir lá nas redes. Muito obrigado, Pedro. Parece que minha conexão caiu aqui. Enfim, eu, como coordenador de eventos, em nome de todo o NEST e de toda a Universidade Federal de Lavras, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, o seu conhecimento que você passou para a gente aqui. É uma coisa muito importante para a gente na graduação. A gente que quer seguir na carreira estrutural, principalmente a parte de concepção estrutural, é o primeiro degrau, como você mostrou naquela imagem, é um dos mais importantes, é o que a gente busca sempre estar entendendo melhor aqui dentro do núcleo, né, para trabalhar nossos projetos, trabalhar nosso pessoal, para aprender bastante sobre isso. Então, queria realmente agradecer, fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite para vir palestrar para a gente, o pessoal gostou bastante aí. Queria dizer que depois da pandemia, se você quiser visitar a gente aqui, conhecer a nossa universidade, nossas instalações, nosso núcleo, você está mais que convidado. Futuramente, quando voltarem nossos eventos presenciais, nosso ciclo de palestra, super convidado, tem um palco sempre aberto aqui. Gostaria de agradecer muito mesmo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Eu vou aí sim, já estive até aí pertinho, fala em
em Alfenas, é só chegar mais um pouquinho para frente, vamos estar aí sim. Gosto muito de poder interagir. Ó, quando acabar o corona, poderia dar uma palestra aqui em Lavras. Aí tem uma pergunta operacional, se precisa mandar um nome novamente. Sim, eu já vou pedir o pessoal aí do certificado, né, que está querendo marcar presença. Então, Rangel, mais uma vez, muito obrigado aí. Hoje o nosso coordenador do núcleo não pôde estar presente, ele gosta de dar essas palavras de finalização, mas fica por minha conta aí meu agradecimento em nome de todo o núcleo de estudos e estruturas aí. Muito obrigado. A vocês, valeu pessoal, até mais. Até mais, obrigado. Valeu. Bom, pessoal, para a gente contar a chamada aí, vocês podem já mandar o nome de vocês. Eu gostaria de falar que no NESH, falei que ia dar um gostinho para vocês no começo e ficou para o final. O pessoal aí da UFLA, que está interessado em estruturas, o pessoal que gosta dessa área, que quer aprender CPCAD, quer aprender TQS, quer aprender EBER, que quer aprender SAP 2000, quer aprender F2. A gente está começando o nosso processo seletivo, a gente está começando a pensar nele para o próximo semestre. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais. Lá a gente vai dar todos os detalhes do processo seletivo, quando ele for aberto, como vai ser o processo seletivo. Fiquem atentos aí, quem quer ser da área de estruturas, esse é o convite. Fiquem atentos ao nosso Instagram, principalmente. Se quiser conteúdo, essa live, por exemplo, está sendo gravada, vai ser postada no nosso canal do YouTube. Depois, se você ficou com alguma dúvida, quiser assistir novamente, a gente vai colocar lá para vocês acessarem. O nosso querido amigo Gabriel aí, que está no backstage hoje, está mandando no chat aí as nossas redes sociais, né, que a gente passa o nosso conteúdo. Queria agradecer, como eu agradeci o palestrante, queria agradecer a todos pela presença. São vocês que fazem o evento ser grandioso, são vocês que trazem as dúvidas, que trazem o interesse. É isso que é importante para a gente, ser motivado a criar oportunidades como essa, de trazer um palestrante e ele apresentar um conteúdo aqui. Vou lembrar também um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? A CrisFit Comida Saudável, o nosso parceiro, o engenheiro Guilherme Leite, com curso de concepção estrutural, que é um cara muito bacana aí, com conteúdo do NESH, ex-membro do NESH. Então, vale a pena vocês acessarem. O Equifome, que vai ter a surpresinha do Equifome na semana que vem. Então, fiquem atentos lá no formulário de inscrição que vai sair amanhã para a próxima palestra. Puxando também o gancho, que o Rangel já falou hoje, da importância de fazer uma concepção pensando nas ações do vento, fazer um projeto pensando nas ações do vento. O Matheus vai trazer aí toda a sua experiência com ações do vento em estruturas, com a análise dinâmica das estruturas, com os túneis de vento. Ele vai trazer tudo aí para a gente na semana que vem. Fica o meu agradecimento a todos aí pela presença. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.